Pessoal, é o seguinte, então vejam que está funcionando aqui perfeitamente, mas tem uma coisa que a gente poderia melhorar, sempre pensando aqui na usabilidade, né? Então, por exemplo, aqui vejam que aqui, tudo bem, eu consigo navegar, certo? Eu estou no último, fui para o primeiro, perfeitamente. Agora, por exemplo, estou no último. Aí eu tenho um botão aqui de ir para o próximo, só que eu não tenho mais registros. Você não tem mais próximo. Então o que nós poderíamos fazer? A gente poderia fazer uma programaçãozinha aqui. Isso aqui até inclusive eu ensinei nas minhas aulas de Java, para quem tem as minhas aulas de Java, eu ensinei exatamente isso. Então o que nós poderíamos fazer aqui, pessoal? A gente poderia fazer com que, se eu estou no primeiro, esses dois aqui fiquem desabilitados. Se estou no último, esses dois últimos fiquem desabilitados. Como é que nós vamos fazer isso aqui? A gente vai usar aqui então um pouquinho de programação. Até o seguinte, pessoal, por default, até como eu já entro no primeiro, esses dois aqui já podem entrar desabilitados. Eu poderia deixar eles invisíveis, certo? Invisíveis, ou simplesmente desabilitar. Se você deixar invisível, aí beleza. Se você desabilitar, o único detalhezinho é que a imagem aqui ela fica. Vamos desabilitar esse cara aqui, ó. O default é desabilitado. Esse aqui também. Só que vejo que daí ele perde um pouquinho aqui, ele não aparece em imagem. Então vamos fazer o seguinte, eu até vou apagar então essa imagem aqui, dar um clear aqui. E vou botar aqui, voltar. O anterior, né? Tá aqui então, anterior. Certo? Esse cara aqui vai ser então o próximo. Ou você pode deixar a imagem, mas eu teria que deixar ele oculto. Como eu não quero deixar oculto, então para vocês não se atrapalharem, então eu vou fazer assim. Tá ok? Então temos aqui o primeiro. Deixa eu pegar esses camaradas aqui. Botar aqui assim. Certo? Tá todos eles aqui, então. Você quer deixar aqui todos eles com a mesma largura aqui, vamos botar aqui, ó. Vamos ver quanto é que ficou aqui o seu. Vejo que ficou 57. Deixa eu botar 50 para ver aqui. 50. Vamos deixar aqui os 50, então para todos vai ser 50. Aqui selecionamos com Shift, selecionamos todos eles. E aqui a gente bota aqui o 50. Pronto, ficou todos eles aqui com 50, beleza? Então, pessoal, é o seguinte. Veja que por default está isso aqui. Agora, como que nós vamos fazer essa programação aqui para ele analisar e deixar habilitado, desabilitado? É fácil, tá ok? Eu ainda não ensinei isso aqui em Java e não ensinei aqui. Então, para começar, vamos usar o F12. Vamos criar aqui um método aqui. Vamos criar aqui um método aqui. Veja que a gente já criou aqui dois métodos privados. Vamos criar mais um aqui. Vai ser então testar navegação. Que nome a gente poderia dar? Testar navegação. Testar navegação, ok? Selecionamos aqui, Ctrl Shift C, ele já gera aqui para mim o método. E esse aqui, se testar navegação, seria o que, pessoal? Então a gente vai verificar se eu estou no último ou se eu estou no primeiro, tá ok? Então como é que a gente faz isso? Se no meu client dataset, se no meu client dataset, certo? Eu estiver no final do arquivo, EOF. Então se eu estiver lá no final do arquivo, então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui. E aqui, o que nós vamos fazer, pessoal? Simplesmente, vou dar aqui um begin end. Opa. Então a gente vai dar aqui um begin end. Se eu estiver no final dele, pessoal, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer com que então o primeiro e o anterior fiquem habilitados, certo? Então a gente vai dizer então que se eu estiver, olha só, se eu estou no final, certo? Então, se eu estou no fim, o primeiro. Então, o próximo registro, botão, né? Eu dei o nome. O botão próximo registro, .enable, vai ser o quê? Vai ser false, ou seja, eu não vou poder ativar os próximos. Bem como o meu botão último. Botão
botão de anterior, botão salvar, excluir, botão cancelar, botão, como é que é o nome? Será que não dei nome para ele? Bit Vitrine 2. O cara esquece de renomear, né? Então é botão último. Então vamos lá, F12. Então o botão último, certo? Ponto enable vai ser o que? Vai ser false também. Agora se não, certo? Botamos aqui então está, ok? Isso. Se não, else, begin end. Se não, aí o que vai fazer? Aí os dois serão verdadeiros. Ou seja, se eu não estou no último, os dois estarão habilitados. Estão entendendo o que a gente está fazendo aqui? Beleza? Agora, beleza. Isso aqui a gente fez apenas para o fim, certo? Agora a gente vai fazer se eu estou no começo, tá ok? Então a gente vai fazer um outro if aqui. Se o meu client dataset, se o meu client dataset ponto BOF, ou seja, se eu estiver no início dele, então aqui begin. Aí os dois primeiros, ó, se eu estou no começo, então o botão anterior vai ser false, certo? Por quê? Porque eu já estou no começo, ok? E o botão anterior, botão primeiro, first, né? Botão primeiro. Como é que é o nome, mesmo nome? Será que eu também não renomeei aqui? Ai, meu Deus. Botão primeiro, ok? Então, o que vai fazer? F12. Botão primeiro, ponto enable, vai ser false também. Se não, else, begin, senão os dois serão true. Ctrl C, os dois aqui serão verdadeiros. Ok? Beleza, vamos executar esse cara aqui para a gente ver como está ficando. Bom, por default aqui... eu não chamei, né? Pera aí. Por default aqui, vejo que os dois primeiros já estão desabilitados. Já estou no primeiro, mas ainda esqueci de uma coisa aqui. Eu preciso, então, a cada botão chamar, fazer esse teste, né? Então, o que nós vamos fazer? Veja que cada um deles aqui, ó, F12. Cada um deles aqui já tem alguma coisa que está fazendo. Então, ele tá, depois de se mandar preencher campos aqui, de repente, depois disso, a gente poderia chamar o testar navegação, certo? Chamamos aqui o testar navegação, porque daí eu chamo tudo de uma vez só, você não teria que chamar em cada um deles, tá ok? Então pode ser assim mesmo. Vamos ver. Vamos lá. Estou no primeiro, vamos para o último. Já funciona perfeitamente, ó. Depois que fui para o último, os dois últimos aqui estão desabilitados e os dois primeiros habilitou. Vamos para o primeiro. Ó, beleza. Show de bola, pessoal. Funcionando perfeitamente. Agora, se você for... Vem aqui, ó. Agora, vou mais um. Opa! Não tenho mais como ir. Vamos voltar aqui, ó. Opa! Não tem mais como ir. Show de bola. Então, pessoal, funcionando aqui perfeitamente a questão aqui dessa navegação aqui dos botões, tá ok? Veja que por quê? Porque a gente está fazendo uma programação totalmente manual. Eu poderia colocar lá um DB Navigator lá e deu para bola. Só que como é a ideia é que vocês realmente evoluam na programação, a gente está fazendo isso aqui manualmente, tá ok, pessoal? Um abraço, até mais e tchau!